técnica chamada A Única Coisa, que é baseada num livro de Gary Keller, também com esse nome, onde ele ressalta a importância de fazer pelo menos uma atividade por dia que seja relevante e significativa para você. Só uma. Qual é a única coisa que, se você fizesse, tornaria os seus dias mais fáceis? Qual é a única coisa que, se você fizesse hoje, amanhã você poderia fazer as outras atividades de maneira mais eficiente? Qual a única coisa que, se você fizesse hoje, te aproxima de onde você quer chegar? Seja esse um lugar pessoal ou um lugar profissional. Qual a única coisa que, se você fizesse hoje, te aproximaria da sua meta? Qual a única coisa que, se você fizesse hoje, te traria mais motivação para continuar nesse caminho correto? É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos ficar uma semana inteira praticando uma agenda mínima, praticando fazer pelo menos a única coisa em cada um dos dias. São rotinas positivas ou negativas, essas rotinas nos levam ao caminho. É por isso que a gente precisa trazer essa rotina de uma maneira produtiva e sempre focada à sua meta. E já que a gente fala de resultado e de rotina, o que a gente tem que fazer é simplesmente criar uma rotina poderosa. Lá no meu curso Tempo Ampliado Metas Alcançadas, os alunos recebem aquela planilhinha para preencher a rotina dia a dia e assim verificar como estão se aproximando na gerência desse novo hábito e na criação desse novo hábito, e que é basicamente repetir dia após dia, após dia, após dia, a mesma rotina produtiva e que te levará aos resultados. Cada um de nós funciona de uma maneira diferente. Na mentoria a gente analisa pessoa por pessoa, mas aqui eu vou pedir para você fazer a sua análise. Qual é o seu período mais produtivo? É de manhã? É à tarde? É à noite? Eu vou me colocar como exemplo. Eu sou super produtiva de manhã. Eu acordo super cedo e eu tenho uma rotina de manhã que eu tô super acesa, super animada, super empolgada. À tarde eu já tô mais... vou fazer o gostosinho. E à noite a minha energia esgotou. Então, o que eu faço? No período que eu tenho mais energia, que no meu caso é de manhã, eu faço as atividades menos gostosinhas para mim. Para mim, por exemplo, atividade física não é a coisa que eu mais amo, mas sim eu faço diariamente. Então, eu faço ela logo cedo, que é quando eu tô com a minha energia máxima. Atividades operacionais e rotineiras, eu também faço de manhã, que é para aproveitar esse máximo de energia. E à tarde eu deixo para as atividades mais gostosinhas, já que eu vou estar com menos energia, mas as atividades gostosinhas eu vou querer fazer. Então as atividades mais gerenciais eu faço à tarde, os meus planejamentos eu faço à tarde, as atividades que eu gosto mais eu faço à tarde. E é assim que eu doso a minha agenda. Não existe gerenciamento de tempo, gerenciamento de empresa, gerenciamento da sua vida, se você não observar o que está acontecendo, se você não resolver as anomalias. Se eu não agir, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Se eu não agir resolvendo as anomalias que estão me fazendo perder tempo ou com ação a favor de alguma meta, certamente eu tô perdendo tempo. Vanessa, mas meu dia não dá tempo de fazer nada. Provavelmente, porque ou você tá perdendo muito tempo com anomalia e amanhã o problema acontece de novo, e o problema acontece de novo, e você não gasta um tempinho para resolver de uma vez por todas esse problema, ou você tá se dando fugas de redes sociais, de joguinho, de qualquer coisa que não esteja alinhada à sua meta, e assim você se afasta cada vez mais do seu resultado. Sinto lhe dizer,
nós precisamos resolver essas anomalias urgentemente. E é por isso que no nosso dia, no momento mais produtivo dele, a gente também vai incluir o plano de ação relacionado a resolver a sua anomalia, que era da fase 1, você já passou pela fase 1. E agora a fase 2, a gente vai colocar as atividades operacionais, quando você tem mais energia, e o plano de ação para resolver as suas anomalias, quando você tem mais energia. O gostosinho, gerencial, planejamento, fica para quando a tua energia já estiver baixando. Para alguns, a energia baixa é de manhã, para outros, a energia baixa é à tarde. Então, eu deixo você montar a sua agenda. Para que a gente tenha tempo suficiente durante a nossa semana para se dedicar a cada uma dessas metas. Mas eu vou pedir para vocês especificarem apenas uma meta. E aí eu vou colocar um conceito rápido de meta e objetivo. A gente pode e deve ter um grande objetivo lá na frente. Aquela vida dos sonhos, aquele trabalho dos sonhos, aquele apartamento dos sonhos, aquela família dos sonhos. Esse é o nosso grande objetivo. Mas a meta é algo mais curtinho, algo que a gente vai alcançar mais rapidamente e que eu vou saber exatamente quais são as subetapas que eu preciso avançar, as submetas que eu preciso alcançar, as minhas ações mensais, semanais e diárias que eu preciso praticar para realmente chegar nessa meta. Então é o que você vai fazer diariamente para aumentar e ampliar os seus resultados. Puxa, eu gostaria que meu relacionamento fosse mais amoroso, fosse mais acalentador. E o que você vai fazer por isso todos os dias para transformar essa realidade de hoje em algo bastante diferente? Então, o que eu peço esta semana é que eu vou liberar esta aula na terça-feira para que você consiga definir claramente a sua meta. E depois de definir claramente esta sua meta, você consegue olhar e falar assim, tá, mas o que eu preciso para alcançar isso? Eu preciso fazer X, Y, Z. Tá, e agora? O que eu posso fazer agora? Agora, parará. Bom, não dá tempo de eu fazer tudo hoje. Então, agora eu vou fazer isso. Amanhã eu faço isso. Depois de amanhã eu faço isso. Então, a gente já tem definido dia a dia quais serão as minhas atividades, quais serão as minhas rotinas que me permitirão me aproximar. Justamente definir esta meta e, uma vez definida, trazer que ações você terá esta semana para a sua agenda. Vamos juntar com as outras fases do jogo? Ela é chamada de os 5 porquês. Quando você, vamos chamar de perder tempo, perde tempo no seu dia a dia com uma atividade que de repente, ou porque, sei lá, o pneu furou, ou porque você teve um problema X com um funcionário, ou porque alguma coisa saiu do seu controle no trabalho, ou porque um problema se repetiu com o seu filho, com pais, com o esposo, com esposa, e você fala, puxa, de novo eu tô com essa situação. Vamos usar a regrinha dos 5 porquês. Pergunte 5 vezes por que isso aconteceu. Quando você chegar na 5ª resposta, certamente você vai ter a causa verdadeira desse problema. Quando a gente responde o por que isso está acontecendo, o primeiro porquê é uma desculpa. O segundo porquê normalmente é uma desculpa, é uma muleta. O terceiro a gente começa a se aproximar, mas tem algo mais profundo. Quando eu respondo pela 5ª vez por que isso está acontecendo, normalmente vem a causa verdadeira. E talvez você até precise investir algum tempo para solucionar essa causa verdadeira, mas você vai investir esse tempo uma vez só. Perceba que é diferente de você ter que ficar retomando esse assunto, essa questão e investindo tempo, de repente toda semana ou a cada 15 dias com o mesmo ponto.
simplesmente porque você não conseguiu diagnosticar a causa verdadeira daquela questão. E então o desafio de hoje é volte atrás nas outras semanas do game, analise a tua agenda das últimas 3 semanas e perceba aonde o seu tempo escoou, aonde você perdeu tempo repetidamente e de repente poderia solucionar. Essa é a eliminação de anomalias. Observando aonde está esse escape de tempo, use o método dos 5 porquês para diagnosticar e resolver de uma vez por todas esse escape de tempo. A gente vem conversar um pouquinho justamente sobre a priorização das tarefas. Às vezes a gente chega naquele momento do dia que, puxa, eu tenho um monte de coisas para fazer e o que eu vou fazer agora? E normalmente a gente vai fazer as coisas mais gostosinhas, a que nos dão mais prazer, as mais fáceis, e aí as mais difíceis e talvez as mais importantes acabam ficando por último. Não dá tempo e amanhã elas viram tarefas urgentes, eu preciso sair correndo e eu já não faço mais com a mesma qualidade. Então, se eu souber neste momento planejar as tarefas e fazer realmente as tarefas que são mais importantes primeiro, eu ganho tempo, eu ganho qualidade do serviço e eu ganho bem-estar, porque eu vou ficar menos ansiosa, menos estressada, e isso só aumenta a minha produtividade. Vanessa, mas o que são tarefas importantes? Sabe aquela tarefa que se você não fizer, o equipamento vai parar? Se você não fizer, de repente o teu cliente vai fugir dessa conta. Se você não fizer, você vai ter diminuição imediata nos seus resultados. Se você não fizer, você vai pagar uma multa. Essas atividades são bastante importantes de serem feitas justamente agora, porque elas acarretam um problema maior caso elas não sejam feitas. Outro tipo, uma anomalia repetitiva, então um problema que você tem enfrentado repetidas vezes, que você perde tempo de repente todo mês fazendo a mesma coisa. Será que não é o momento de você parar agora e tornar essa resolução importante? Trabalhar, por exemplo, com a padronização de um e-mail para resolver essa situação, ou de uma ação que, poxa, se eu fizer essa ação bem feita, bem executada, eu posso até demorar um pouco mais desta vez, mas certamente eu vou ganhar tempo da próxima vez que eu precisar fazê-la. Então, essa previsão é bastante importante, essa padronização é bastante importante para eu trabalhar também com o conceito de importância das tarefas versus urgência das tarefas. Uma tarefa muito importante, mas talvez não tão urgente, por exemplo, uma tarefa ligada aos resultados da sua empresa, aos seus resultados pessoais, aos resultados da área que você deseja ampliar, que você deseja movimentar, essas atividades são as mais importantes e as que devem estar em maior número na sua programação, porque são as atividades a serem planejadas. Então perceba, são as atividades muito importantes e pouco urgentes. Por quê? A partir do momento que essa atividade muito importante se tornou também muito urgente, é aquela hora que eu preciso sair apagando incêndio, corre, eu fico estressada, eu perco qualidade nessa execução, qualidade nesse serviço, qualidade nesse relacionamento. E não é o que eu desejo. E é quando você vai para o preciso fazer agora. Então, se a gente consegue, e sim, nós conseguimos planejar essa atividade antecipadamente, eu não preciso deixá-la se tornar muito urgente para eu ter que fazer agora. Então, o objetivo está justamente em ir planejando e adequando o seu tempo para que você não precise fazer agora, para que você não precise apagar incêndios, para que você possa efetivamente planejar. Então, a primeira coisa é aumentemos o que nós podemos planejar. Como? Deixando de apagar incêndio. Como? Tomando ações para evitar que esses incêndios aconteçam.
Pais costumam fazer isso nos cuidados com os filhos. Então, puxa, aqui tem uma mesa, eu coloco uma cantoneira para evitar que a criança bata a cabeça e se machuque. Por que não ter também essa ideia da prevenção quando eu olho para minha agenda, quando eu olho para o meu trabalho, quando eu olho para qualquer uma das minhas metas? Então, são ações que eu tomo para evitar que problemas maiores aconteçam. Eu planejo essas ações. Então, este é o primeiro ponto muito importante, aumentar as ações planejadas. E o segundo ponto muito importante também, talvez até mais, e é o que eu sempre pego no pé dos meus mentorados, dos meus alunos, porque ele realmente é fundamental, é para as ações pouco importante e pouco urgente. Essas a gente deveria eliminar da nossa agenda. Mas o que é uma ação pouco importante e pouco urgente? O ficar batendo papo sem objetivo. E quando eu digo sem objetivo, às vezes a parada para o café ela é super produtiva, né? Eu troco ideias, ela é super boa. Mas é jogar na fofoca, por exemplo. É o tempinho que eu perco passando por redes sociais. É o tempo que eu perco jogando. Qual é a importância dessa ação? Nenhuma. Qual é a urgência dessa ação? Nenhuma. Por que é que eu ainda faço? Aí, se a gente for para o trabalho, alguns relatórios que a gente faz, não entrega resultado nenhum, mas eu continuo fazendo, perdendo tempo. Qual a relevância? Nenhuma. Qual a importância? Nenhuma. Qual a urgência? Nenhuma. Elimina. Vamos para o relacionamento. Aquelas briguinhas de, você deixou a toalha em cima da cama. Qual a relevância? Qual a urgência de tirar essa toalha? Nenhuma. Para que eu vou me estressar? Para que eu vou perder tempo com isso? Elimina esse tipo de ação. Percebe como essas ações elas vão tomando minutos, elas vão tomando tempo da minha rotina, que são preciosíssimos e que não deveriam existir. Elimina. Se a nossa rotina, se as nossas ações do dia a dia estão realmente nos aproximando do nosso destino, do nosso grande objetivo. Então, para começar a falar sobre isso, eu queria dar um passinho atrás e trazer alguns significados para vocês. É muito comum hoje em dia a gente falar meta, objetivo, propósito, mas quais desses, afinal, eu realmente preciso saber, eu realmente preciso desenhar, eu realmente preciso mapear para me aproximar do meu objetivo? Eu vou dar um exemplo que fica fácil. Se eu falo num propósito, o propósito é algo muito maior. É aquilo que eu vejo lá no final, que é o que me move, é o que me faz chegar, é o que me faz caminhar em direção ao grande objetivo. Então vamos supor que eu tenho como propósito melhorar a minha saúde para que eu possa acompanhar o crescimento dos meus filhos, dos meus netos. Então isso é algo grandioso. Para isso, um dos meus objetivos é perder peso, cuidando da minha alimentação, praticando atividade física, para que eu realmente possa chegar nesse algo maior, que é o que vai me trazer significância e resultados. Então, o objetivo seria perder 10 quilos para chegar no propósito de ampliar a saúde. Para isso, eu preciso estabelecer metas que são menores do que o grande objetivo. A minha meta seria, por exemplo, perder 2 quilos ao mês. E para perder 2 quilos ao mês, eu preciso de algumas ações, e aí sim eu entro nas ações diárias, que seriam, por exemplo, cuidar da minha alimentação, praticar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, e essas são ações que me levarão à minha meta de perder os 2 quilos do mês, que é para alcançar o meu objetivo de perder os 10 quilos e chegar no meu propósito, que é cuidar da minha família com saúde. Veja só. Uma meta, normalmente a gente coloca algo escrito ou em bullets para a gente ir ticando. É algo mais racional essa descrição. Quando eu digo que é algo racional, ela ativa o lado esquerdo do cérebro. Só que se eu movimentar somente esse lado, eu não me
vamos usar uma palavra, eu não me empolgo o suficiente para correr atrás dessa meta. Eu preciso ativar o meu lado direito, que está relacionado às minhas emoções, que é o que realmente vai me dar gana, vai me dar garra para correr atrás dessas metas. E a hora que eu ativo o lado direito para alcançar o que eu quero no lado esquerdo, é quando eu corro atrás. Então, se eu deixo ela no lado em um lugar visível, eu tô mantendo o lado esquerdo ativo, olha lá. E se eu desejo verdadeiramente nossa, o dia que eu conseguir cuidar da minha família com saúde, que delícia, que satisfação que eu vou ter. A hora que eu incluo essa satisfação no alcance dessa meta, é quando eu realmente vou atrás para alcançá-la. Então, eu já tenho a minha meta do mês visível, eliminar 2 quilos, porque eu quero alcançar, cuidar da minha família com saúde. Então, eu começo a compartimentalizar, ou seja, dividir a minha meta em pedaços menorzinhos, para que eu saiba o que eu vou fazer, por exemplo, a cada semana para eliminar esses 2 quilos no mês. O que eu vou fazer a cada dia, para que no final da semana eu elimine, por exemplo, as 500 gramas que eu precisava eliminar naquela semana. Então, aqui eu já sei que a cada dia o que eu preciso fazer com a minha alimentação e o que eu preciso fazer em termos de atividade física, por exemplo. E quando eu costumo fazer, e a minha tribo de focados faz a mesma coisa, a gente costuma fazer a nossa programação semanal todo domingo. Então, eu sempre reavalio, olhando para a minha meta que está visível, como nós já falamos, eu reavalio se esta semana tem ações suficientes para me aproximarem dessa meta. E tendo ações suficientes, eu reavalio de repente a minha semana passada e olho se essa rotina que eu já vinha adotando, se ela realmente está me aproximando da minha meta. Eu costumo trabalhar com a ideia de ação e distração. Então, a partir do momento que eu tenho ações suficientes a caminho da minha meta, essas ações são atraídas para minha meta, eu me aproximo dela. A partir do momento que o que eu faço no dia a dia, se eu fico perdendo tempo, se eu me distraio, essas distrações tiram a atração da minha meta e elas afastam cada vez mais. Então, o objetivo de eu olhar para a semana passada é simplesmente perceber se eu estou sendo atraída ou distraída dessa meta. E se eu percebo que eu estou me afastando, eu posso eu posso criar novas ações nesta nova semana para que essas novas ações efetivamente me atraiam para essa meta. Em resumo, o que nós temos até agora é que na nossa agenda passa a entrar todos os dias a atividade relacionada à única coisa que nós podemos fazer, o que é de mais importante para nos aproximar do nosso grande objetivo. No nosso período mais produtivo, e neste exemplo de agenda eu considerei de manhã, eu coloco as atividades menos gostosinhas, aquelas provavelmente operacionais e que eu não gosto tanto de fazer. Então eu coloco essas atividades na hora mais produtiva do meu dia. Quando nós avançamos para os módulos 4, 5, nós percebemos que essas atividades estão relacionadas às nossas metas. Então, quando você for especificar quais são essas atividades, coloque-as relacionadas à sua meta. Nós falamos também em diagnosticar na semana anterior quais foram os nossos pontos de perda de energia, os nossos pontos de perda de tempo, os escapes de tempo das anomalias durante a semana. E para diminuir esse escape de tempo, na segunda-feira eu proponho que vocês montem um plano de ação para executar no restante da semana. E estas ações são as que vão te levar a não perder novamente esse tempo na semana seguinte. E aí, no seu período mais produtivo, você pode fazer as atividades que você mais gosta de executar. Normalmente são aquelas de planejamento, as gerenciais. E novamente, nos módulos 4, 5 e 6, vocês perceberam que estas atividades precisam sim estar relacionadas à sua meta. Então, este é um exemplo de modelo básico da sua agenda.
A única coisa mais importante, as atividades menos gostosinhas no horário mais produtivo, as que você não tem tanta afinidade no horário. As atividades menos gostosinhas no horário mais produtivo, as que você mais gosta e mais tem afinidade de executar no horário menos produtivo. Afinal, mesmo que você esteja com menos energia, você vai querer executar. E sempre um plano de melhoria contínua, para que a cada semana eu possa gastar ainda menos tempo do que na semana anterior. Este é o seu game até agora. Continua conosco, que a produtividade continua através da agenda.